Club.
Olá, Igreja Hub! Bom dia! Como que vocês estão? Descansaram bem nesse sábado para domingo? Olha, eu acredito que é a primeira vez que eu estou trazendo uma mensagem por vídeo. A Celeste, a nossa pastora Celeste, a campeã. A Vivian também já trouxe, inclusive o nosso querido pastor Chico. Mas é um prazer estar aqui com vocês nessa semana que antecede o nosso domingo de Páscoa. A propósito, deixa eu falar, nessa semana, no dia 15, sexta-feira, nós teremos um jantar de Páscoa, na Sexta-feira Santa, então no teu Hangout, um em Campinas, um em Valinhos, em Americana, nós nos reuniremos para cearmos juntos e lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós. Vai ser um momento muito, muito gostoso, nós vamos ter esse jantar em família, depois o seu líder de Hangout vai entrar em contato com você, vocês vão conversar sobre isso. E, lógico, domingo dia 17, nós teremos a nossa inauguração no nosso novo local. Então, por favor, eu vou parar tudo aqui para você aplaudir com o seu Hangout. Pronto, foi? Que legal! 11 da manhã, chegue às 10h15, chegue às 10h30, chegue para conectar, para ver o local novo. Convide pai, mãe, amigos, o seu coleguinha de outra igreja, deixa ele celebrando a Páscoa lá na igreja dele, tá? E aí você traz aquelas pessoas que talvez não conheçam Jesus ainda, mas que querem sim vir à igreja em uma data especial, como é a Páscoa. Quero trazer um contexto pré-pascal. Como assim, Pedro? Assim como estamos hoje, domingo, uma semana antes da Páscoa, eu quero trazer um relato bíblico de um dia antes da Páscoa que preparou os discípulos para viverem esse momento, que foi a morte de Jesus. Então eu queria trazer uma reflexão para que a partir de hoje você refletisse durante toda a semana em como podemos ser mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador. Trazer 3 pontos que Ele nos ensinou um dia antes de morrer, de ascender aos céus, né, e logo após de ressuscitar. Então eu quero trazer esses pontos para você, trazer essa narrativa e eu acredito que a gente pode aprender com Ele. Então a gente vai se basear em João 13, livro de João, capítulo 13. Olha só, Jesus ele sabia que no seu tempo na terra estaria no fim. Ele já sabia, um dia antes, na verdade, muito antes ele sabia disso. Mas ao saber disso, ele preparou os seus discípulos para esse momento e muitos deles claramente não estavam preparados. O primeiro momento que eu quero trazer para vocês de João 13, que eu acredito que a gente pode aprender, é o seguinte ponto: esteja sempre pronto para servir. Esteja sempre pronta para servir. Em João 13, no versículo 12, é um relato em que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. Diz o seguinte: depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, porque eu sou mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Isso é interessante porque existem algumas instituições religiosas que determinam o dia do lava-pés. Isso é até interessante, isso é bacana, mas o que Jesus diz aqui é muito mais do que você lavar o pé do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo. Essa atitude de lavar o pé é uma atitude de servir, de se doar, de perguntar como eu posso te ajudar, como eu posso servir você, como eu posso orar por você nessa semana, está tudo bem com você? Inclusive, estudando esse texto a fundo, né, existem alguns teólogos que falam assim: de nada adianta eu lavar o pé do meu colega se eu não o sirvo de coração. Como e quem você pode servir nessa semana que antecede a Páscoa? Então esse é o primeiro ponto que Jesus nos ensina um dia antes da morte dele. Esteja sempre pronto para servir. O segundo ponto, olha, esse ponto é um ponto que, sabe aquelas minúcias, aqueles detalhes, nuances que você encontra na Bíblia, que você, por mais que você leia a Bíblia por muitos e muitos anos, você precisa ter um tempo de solitude, de tranquilidade, de descanso para ler, para poder entender isso, né? E faço até um gancho das mensagens que a Vivian e a Celeste têm trazido, né? Sobre descansar, sobre parar para ler a Bíblia em um tempo onde você está tranquilo, com descanso. Porque olha isso daqui, que preciosidade. Segundo ponto é: esteja pronto para perdoar sempre.
João 13, de 21 a 26. O que acontece, Pedro, nesse momento? João 13, de 21 a 26 é quando ele celebra, quando ele compartilha a última ceia com os seus discípulos. Diz assim: depois de dizer isso, que um dos discípulos o trairia, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos seus discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros sem saber o que estava acontecendo ou com quem ele estava falando, e ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. É sabido e é imaginado que esse homem seria João. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunta para o mestre de quem que ele está falando. Então aquele discípulo, que acreditamos ser João, chegou mais perto de Jesus e perguntou: Jesus, quem é ele? E é interessante também porque imagina-se que João perguntou isso para Jesus ao pé do ouvido, ninguém ouviu isso. E Jesus falou assim: é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Olha que interessante isso. Judas era um homem que andou 3 anos com Jesus. E é esperado que esse homem estaria completamente transformado, santo e pronto. Mas não. Por mais que nós andemos com Jesus, isso não nos torna santos. Estamos em um processo de santificação que vai durar a vida toda. E Judas estava nessa jornada também. E ele acabou traindo Jesus por realmente não estar em um momento bom da vida dele, não ancorar a fé dele completamente em Jesus. E ele mesmo assim o traiu. Só que o ponto... Por que, Pedro? O que tem a ver Judas traindo Jesus e você trazendo um ponto: esteja sempre pronto para perdoar? Porque olha só, na cultura em que Jesus vivia, entregar um pão molhado com molho para alguém é a mesma coisa que em um jantar hoje eu levantar uma taça de vinho e falar assim: a você, Celeste, a você, Ari, a você, Fernando. É um processo de honra a uma pessoa que está sentada à mesa. Então olha que fantástico, Jesus sabia que Judas ia traí-lo e mesmo assim ele entregou um pedaço de pão molhado a Judas como sinal de: eu te honro. E mais profundo do que isso, eu te perdoo. Fico até arrepiado e emocionado com isso. Porque tem até um teólogo que escreve, né? Quando Jesus oferece um pedaço o especial de um prato comum, como era de costume um anfitrião oferecer a um convidado de honra, é uma marca do amor divino que sempre procura vencer o mal com o bem. Como você pode vencer o mal com o bem para uma pessoa que talvez tenha te causado dor, tenha te ferido? Pode ser que às vezes ela nem saiba, né? Porque às vezes a gente fere as pessoas falando e a gente nem tem a dimensão do que isso aconteceu. Com quem você pode se reconectar e reconciliar nessa semana que antecede a Páscoa? Porque, gente, a Páscoa não é um evento. Páscoa não é ir na igreja no dia 17. Páscoa fala de passagem, de transformação. Então o primeiro ponto é: esteja sempre pronto para servir. Segundo, esteja sempre pronto para perdoar, assim como Jesus fez com Judas. Ele não só perdoou, ele perdoou em grande estilo. E o terceiro ponto: esteja pronto para amar além. O que eu quero dizer com isso? Nesse mesmo capítulo, João 13, Jesus ele traz um novo mandamento. Eu fico pensando no marketing digital, que tem os lançamentos de cursos, né? Jesus lança o novo mandamento, arrasta para cima. E olha que interessante, ele diz o seguinte, João 13:33, meus filhos, eu não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. E eu lhes dou esse novo mandamento, anota aí. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Existia um imperador em Roma, Tertuliano, que ele dizia assim: sabe os cristãos? Não sabe? Eles são conhecidos por amarem os outros de uma forma como eu nunca vi. Para ser mais exato, ele fala assim: você os conhecerá pelo amor que eles têm uns pelos outros. Tertuliano fala isso, que foi um imperador romano, cruel muitas vezes. Então é dessa forma que eu quero convidar você e fazer esse autoconvite também, para que celebremos a Páscoa amando uns aos outros. Quem sabe amar uns aos outros, assim como você se ama, é convidar uma pessoa para estar com a gente no dia 17 na Páscoa.
O nosso tema de Páscoa nesse ano é a história da Páscoa, né? Mas é esperança sem fim. Para quem você pode compartilhar e convidar para ouvir sobre uma esperança sem fim em tempos difíceis como vivemos? E para completar, quando Jesus fala em novo mandamento, a palavra em grega é kainos. E kainos não é um mandamento recente, um mandamento diferente. Esse kainos significa fresco. É um mandamento como ninguém nunca viu antes. É algo que é puro, é algo que refrigera, é algo que entra e usando a linguagem de hoje, é disruptivo. Nesse sentido é esse novo mandamento, que nós possamos viver esse novo mandamento todos os dias das nossas vidas. Recapitulando então, esses são os 3 pontos que eu trouxe para vocês, para que a gente reflita juntos, tá? Número 1, esteja sempre pronto para servir. Número 2, esteja sempre pronto para perdoar. E esteja sempre pronto para amar além. Se você puder, feche seus olhos, eu queria orar por você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensina e nessa Páscoa, na verdade nessa semana que antecede a Páscoa, nós já queremos entrar nessa atmosfera, nesse clima de entender o seu sacrifício por nós. A partir desses 3 pontos, que nós possamos estar sempre prontos a perdoarmos uns aos outros, que nós possamos estar sempre prontos a amar além as pessoas com esse novo mandamento e que nós possamos sempre estar prontos para servir as pessoas. Essa é a nossa oração como comunidade de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até dia 17.